Bom, pessoal, boa noite. Mais um webinário nosso aqui. Nosso objetivo com essas segundas-feiras aqui vai ser trazer conhecimento sobre a metodologia da Global Zero Waste e também empresas que já estão implementando, que já implementaram, que já estão certificadas, e também ferramentas e serviços que podem cooperar com as empresas a alcançarem uma melhor gestão de resíduos, né? Uma gestão mais sustentável, mais eficiente. Então, toda segunda-feira a gente vai ter encontros aqui. Nesses três primeiros, a gente quer trazer realmente uma explicação mais ampla sobre a metodologia, sobre a norma, né, da Global Zero Waste, e depois a gente vai começar a trazer convidados também e outros temas referentes à gestão de resíduos. Até deixamos aqui aberto para quem tiver ideias de convidados, enfim, de iniciativas que podem querer vir aqui falar, a gente tem bastante acesso e vai ser um prazer trazer, né, tá conversando com outros especialistas, com pessoas que podem agregar aqui nesse tema. E, claro, se você está vendo gravado também, é, fica aí os nossos contatos no final da apresentação. Bom, um pouquinho sobre nós, rapidamente, né? A nossa empresa aqui, quais são os nossos, que a gente já fez como empresa, né? Já capacitou diversas empresas, diversas pessoas, né? Eu como professor e também a nossa empresa. E nosso objetivo é formar realmente agentes de transformação, né? A gente acredita muito em consultores, analistas, gestores e coordenadores de área ambiental, sustentabilidade, meio ambiente, resíduos sólidos, né? HSE, que estão atuando dentro das empresas ou com as empresas e que podem trazer, através do conceito lixo zero, né? Através dessa metodologia, uma é, melhor gestão. E esse é o nosso objetivo aqui, né, dentro da Zeros Academy. Temos iniciativas, cursos, estratégias, workshops também e várias iniciativas para as empresas conseguirem implementar dentro né, uma gestão de resíduos. Bom, começando aqui falar um pouco sobre a norma, né, sobre o que é essa norma do Sistema de Gestão Lixo Zero. Primeiramente, que ela é uma norma internacional e foi criada, desenvolvida pela Global Zero Waste, né, para transformar a filosofia de lixo zero em algo estruturado, em algo prático, né, e que possa ser auditado, que pode ser implementado, né. E isso é, então, a gente tá trazendo algo, né, para a prática. Tem um conceito, tem uma filosofia mundialmente conhecida e reconhecida, e essa norma ela traz isso para a prática, né? Então, ela é um padrão normativo, né? Assim como as ISOs, aquelas mais especializadas, né, que a gente conhece, a 9, a 14, a 45, a norma do sistema de gestão de lixo zero, ela é uma metodologia normatizada e ela é internacional. E ela tem uma estrutura também no que a gente chama do alto nível ou do high level, né, que o pessoal chama de high level eh, structure. Então, uma estrutura de alto nível, né, que são as mesmas estruturas, por exemplo, da ISO 914001 dentro do seu processo. Então, e usa o PDCA, que já é algo muito comum dentro das empresas, né? Que é o Plan, Do, Check, Act, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Um outro ponto é que não é apenas sobre reciclagem. A gente está falando de uma normativa, de um sistema que faz um planejamento em busca de reduzir resíduos, reutilizar, né? De otimizar processos, né? De melhorar uma gestão. Então, não é somente sobre quanto por cento que vai ser reciclado ou não. Ela pode ser aplicada em qualquer setor, em qualquer porte de organização, e, por fim, ela é certificável, né? Ela pode ser
ela pode ser auditada por uma certificadora e o local que implementar essa metodologia vir a ser eh, pode ser aplicado, pode ser certificado, né? E essa norma, então, ela define requisitos gerais para design, implementação, controle e melhoria contínua de um sistema. Então, né, o design é o desenho desse processo, a implementação seria aquilo que vai ser feito, né, desde a gestão estratégica até a gestão operacional. O controle são os indicadores que são utilizados e a melhoria contínua é como que vem sido isso avaliado e constantemente mudado o que não está dando certo, né? E por fim, essa estrutura compatível ali com as normas de gestão, como eu falei, já tinha falado isso antes. O objetivo da norma, ele está em cima de alguns pontos que, que são é, muito relevantes para as empresas, principalmente, assim, né? Instituições, grandes corporações, e o objetivo é esse, ajudar as organizações a reduzir a geração de resíduos e garantir que esses materiais tenham a máxima circularidade possível. Então, a circularidade é um ponto importante aqui, porque quando a gente fala em circularidade, a gente não está falando somente do final da cadeia, que é onde a gente destina aqueles resíduos, quantos por cento que é destinado. A gente está falando de circularidade, então é o repensar o consumo, repensar os produtos, os materiais, os insumos, né? E, claro, manter o maior tempo na cadeia e, por fim, caminhar corretamente. Então, evitando geração, garantir que os resíduos inevitáveis sejam geridos de forma integrada, rastreável e auditável. Então, isso é uma questão também, né, que é uma gestão implementada, que a gente tem números, tem indicadores, e tem uma forma de validar esse processo. Transformar o lixo zero, né, o conceito que muitas empresas têm, já trago para algo estruturado, né, que possa ter relatórios, que possa ter um processo bem feito dentro de uma empresa, criar uma linguagem única e global. Então, hoje a gente tem dentro, o objetivo da norma é que uma empresa aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Espanha, ou na Colômbia, que são até alguns dos países que hoje já estão em, em uso dessa metodologia, possam utilizar da mesma forma. Então, da mesma forma que a ISO hoje qualquer lugar do mundo que qualquer empresa no mundo que vá pegar uma ISO vai utilizar o mesmo processo, né? E usar os mesmos indicadores, os mesmos índices, os mesmos tudo assim, né? Então, é o nosso objetivo com essa norma da Global Zero Waste. E atuar como uma ferramenta para a economia circular, né? Como eu falei, o lixo zero hoje, dentro da sua implementação, dentro dessa norma, como algo implementável, né? Ela serve como uma ferramenta para para a economia circular, né? Um conceito que, colocado em prática, consegue transformar um ambiente, uma gestão de resíduos. E também a questão de conformidade legal, né? Porque aplicando a norma, com certeza, as empresas que estão aplicando vão conseguir, é, conseguir estar dentro da legislação também. E bom, quais são os resultados esperados aqui, né? A gente tem alguns resultados esperados, né? Mas eu acredito assim, né? Primeiramente, a gente está falando de um desempenho comprovado quando a gente está buscando uma certificação, algo que pode ser usado com indicadores padronizados, né? O índice de redução, índice de reuso, índice de desvio, né? Índice de redução para aterro e para queima, os relatórios, né? Os memoriais de cálculos, a conformidade legal que garante os requisitos nacionais, estaduais, setoriais, né? Como eu falei na semana passada um pouco sobre isso, o aumento da eficiência e também da economia, isso, a redução de desperdício, né, a verificação de custos que estão tendo com a gestão e gerenciamento de resíduos que podem ser reduzidos, né, e também de riscos. Até hoje a gente conversou com uma grande empresa que a área de gestão de resíduos está dentro da diretoria que atende os riscos, né, então algo bem interessante, né, tem alguns aí dentro dependendo do setor, né. A questão de transparência, né? Hoje se fala muito disso, dentro de governança, de SG, né? Que
E a gente tem relatório anual, tem a necessidade de revisão pela direção e também uma certificação reconhecida e manutenção por meio de melhorias contínuas, né? Então, como é um ciclo de PDCA, a gente tem critérios para fazer avaliação e também para criar os indicadores e atividades para que e- essas questões levantadas possam ser dirimidas, né, dentro do processo. É, pessoal, se alguém tiver pergunta, eu fico à disposição aqui, é só, eu consigo ver quando alguém fala no chat, tá? Então, é, bom, eu posso responder, Ricardo, no final ali, mas em relação ao conteúdo, tá, gente? Mas, basicamente, a gente atendia a Academia Lixo Zero anteriormente, agora a gente não atende mais. Representava, no caso. Bom, e agora eu vou falar sobre os critérios da metodologia da Global Zero Waste, tá? É, são 7 critérios, e ele começa lá no contexto, depois vai para liderança, planejamento, é, desculpa, perdi. O apoio, a operação, avaliação de desempenho e melhoria contínua. Entendendo, né, essa estrutura, os objetivos. Então, agora eu queria passar um pouco dessa estrutura que eu falei, né, que é essa estrutura de alto nível mesmo utilizado pelas ISOs, né? Queria começar falando um pouco sobre o contexto da organização. Aqui é um processo, vamos dizer assim, de diagnóstico, né? Onde a gente vai trazer as questões internas e externas, né? O que está acontecendo, entender o ambiente, o que afeta o processo de gestão de resíduos, terceirizados, fornecedores, trabalho, né? As pessoas que estão trabalhando, tecnologia, a cultura da empresa, questões regulatórias, concorrência, né? Então, tudo que pode afetar de alguma forma a gestão, a falta de um fornecedor para algum tipo de resíduo, a distância para fornecedores, a falta de alguma tecnologia para reciclagem de resíduos. Então, tudo que for inerente à gestão de resíduos, e seja interno ou externo, pode ser levado em consideração aqui. Outra parte seria, então, as partes interessadas, né? E isso a gente chama normalmente de stakeholders, né? E aqui dentro do sistema de gestão a gente vai falar das expectativas deles, né? O que que eles esperam dentro da gestão de resíduos da empresa. E isso vai envolver. Então, normalmente a gente atende mais ao governo, por exemplo, né, que tem algumas expectativas para aquela empresa por meio de legislações. Mas tem os colaboradores, tem os fornecedores, tem, né, a diretoria, né, são todos que estão envolvidos. Tem o âmbito e o escopo, né? Então, onde que vai ser aplicado essa gestão? Então, quando for auditar, vai se auditar onde está sendo aplicado, qual área, né? Qual é a sede, qual é o site que está sendo feito. E o sistema de gestão seria como que vai organizar esse processo daqui para frente, né? Então, a documentação, as responsabilidades, né? Então, o critério 4 funciona como um diagnóstico inicial antes de agir, antes de começar a planejar a empresa, precisa entender o ambiente que está, né, o cenário, e aí sim que vai começar a fazer um planejamento, né? Aqui a gente pode ter cooperando, né, quando já existe, ou pode ser feito também depois para o outro, vai ser um pouco mais fácil, mas uma análise SWOT, né? Uma matriz de stakeholders que muitas empresas já têm e pode trazer aqui para essa questão também de resíduos, né? Ver, tem papéis que alguns vão desempenhar, tem a matriz RACE lá, né? Que seria quem é responsável, quem é administrador, tem que ser informado ou tem que ser, enfim, tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, né, dentro desse processo. E depois, o critério 5 é a questão da liderança. Então, o critério 5 ele vai é, ele vai ser. Já vou responder a pergunta. O critério 5 então, concentra o papel da liderança, e aqui é a liderança mesmo, tá? Isso aqui é uma questão
porque muitas empresas que estão entrando dentro do nosso processo, que esse é um ponto bem importante, porque muitas vezes a gestão de resíduos ela é feita por uma equipe específica e os outros vão meio que seguindo porque tem alguma placa, alguma coisa, algum direcionamento. Mas quanto mais top-down, né, quanto mais a diretoria, a gerência estiver envolvida, melhor vão ser os resultados, ou não vai ser tão perene o resultado, né? Não vai ser como um projeto. Então, por isso que do sistema de gestão, incentiva-se a alta direção, e até essa é uma pontuação aqui dentro do processo, incentiva-se que a alta direção deva assumir responsabilidade sobre a eficiência, né? Tenha, participar de reuniões, aprovar metas, alocar recursos, né? Garantir que essas estratégias que foram levantadas sejam integralmente executadas, né? E aí entra a questão da política lixo zero, né? Então, ter uma política formal, muitas vezes as empresas fazem algo muito genérico, apoia o meio ambiente, cuida do planeta, né? E quando a gente fala de lixo zero, para que se tenha algo realmente direcionado, é necessário que então tenha uma política, e essa política pode estar dentro de uma política mais ampla, né? Como muitas vezes algumas empresas já estão fazendo uma política SG, e aí lá pode ter uma das materialidades da questão de resíduos, aí ter políticas específicas, pode ser dentro de uma missão, visão ali, algo mais desmembrado para a questão de resíduos, né? Mas que tenha comunicado internamente, que seja os colaboradores, os fornecedores, os clientes saibam o que está sendo feito pela empresa em relação a isso, né? Isso é papel da autogestão para ser aprovado e para ser executado. Que voltando à pergunta, é possível dentro de uma empresa limitar um escopo que vai ser avaliado? Bom, hoje somente se dentro da empresa existe um escopo diferente da atuação dela, né? Como hoje tem empresas, por exemplo, que terceirizam é, o restaurante, tem áreas que não são deles, né? Algum café ou dividida, né? Mas a gente hoje atende 100% do escopo da empresa naquele local que é gestão deles, né? Então, até muitas vezes é, é difícil até, né, ter um controle, mas para que a gente consiga ser auditado, precisa ter esse controle do escopo total que está sendo gerenciado pela empresa. Planejamento. O- Só para quem eu vi que chegou gente aqui, pessoal. Então, assim, a gente está fazendo uma trilha aqui para explicar o sistema de gestão de José, né? Então, semana passada a gente começou falando de uma forma mais ampla do que era o sistema de gestão de José, do que era a norma, os processos, né, dentro dessa norma. eh, né? E, enfim, trouxe algo mais amplo também sobre a Global Zero Waste, quem é que fez. E agora a gente vai nessa aula e na próxima aprofundar um pouco, né? Então agora, de forma mais rápida aqui, né, eu vou passar todos os critérios da norma, né, que são os 7 critérios. E nas próximas aulas a gente vai aprofundar questões que são normalmente perguntas de clientes que estão implementando e alguns pontos que são eh, diferenciais, por exemplo, da gestão de resíduos convencional, né, de um PGRS. Então, trazer algo mais aprofundado, né? Mas hoje a gente vai ver quais são os critérios e como que eles se comportam aí dentro de uma empresa. A gente pode sim disponibilizar, inclusive hoje tem no site já, mas a gente pode, eu vou anotar aqui o teu contato. Mas para todo mundo, a gente amanhã a gente vai mandar para quem estiver inscrito o resumo dessa aula, o PDF e também agora, né, com a pergunta da Lídia, a gente vai mandar a norma, né? E tem alguns materiais, aí, claro, entrando dentro do nosso processo de afiliação, a gente tem algumas ferramentas e materiais para auxiliar e também a gente faz um diagnóstico, faz todo um processo de atendimento à empresa para que ela consiga mais facilmente, né, trazer a sua gestão de resíduos. Muitas vezes já tem muitas coisas em comum, mas trazer para que atenda a norma, né? Então, a gente faz esse serviço também dentro da filiação à Global Zero Waste. Mas com a norma, assim, quem for analista, assim, já tiver familiaridade com a gestão de resíduos, vai conseguir pegar muito fácil, assim, né? São coisas
vamos dizer assim, simples, algum ponto ou outro que vai ter, que vai, né, a gente tem até explicação nos anexos em relação a alguns pontos que são justamente alguns que eu vou trazer na semana que vem. Planejamento dentro da pontuação da auditoria da certificação, ele é o mais importante, tá? E aqui, né, o planejamento é como se fosse o coração do sistema de gestão lixo zero, responsável por 35% da nota total. Então, precisa ter muito. Ele conecta o diagnóstico, né, as metas que foram traçadas a alta gestão com a execução. Então, é ele que, através dele, que vai, né, a alta gestão vai definir a política, vai, né, fazer um diagnóstico, entender o cenário, vai planejar e isso vai para a operação, que são os próximos pontos. Então, os critérios. A identificação de risco e oportunidades. Aqui é a aplicação de matriz SWOT, né? A avaliação dos riscos que se tem relacionados à gestão de resíduos. As oportunidades, como economia circular, redução de custos, inovação em embalagens, em produtos, em insumos, né? E como eu falei, a análise SWOT facilita isso. A segunda parte é o inventário de materiais e produtos. Aqui a gente vai conectar com o setor de compras, né? Com setores, né? Cada setor vai ter alguma coisa. A operação vai ter uma coisa, o administrativo vai ter outro, a cozinha vai ter outro, diferentes insumos. E a gente vai começar a pensar nisso, né? Então, o inventário que vai ter das entradas, muitas vezes, dos produtos que são comprados, podem ajudar justamente para o trabalho do analista, do consultor, do gestor, né? Ser melhor feito, porque a gente começa a ver quais são aqueles, o que que tá ali que pode ser melhor gerenciado, né? Colocando os 9 R's assim, isso é uma atividade bem legal de ser feita. O que que dentro desses produtos que foram comprados que eu posso, né, tirar, redesenhar esse processo para ser outro material, um material mais reciclável, ou um material que não tenha, que não produza resíduo, enfim. Então, esse inventário de materiais é o que vai ser pedido, tem que ser feito, e isso, aplicado os 9 R's aqui, vai ser algo que vai trazer uma visão muito legal sobre os processos e como que melhorar e aumentar a eficiência ainda mais, reduzir custos, né? A questão de geração de resíduos, então, que normalmente as empresas já têm, já fazem isso com alguma plataforma, com a emissão de MTRs, mas ter isso numa linha base de 6 meses, a quantificação desses resíduos, a classificação deles, né, pesagem, e a área que eles foram geridos, né, que eles foram produzidos, né, isso é bem importante. Normalmente, assim, já existem diversas iniciativas para ajudar nisso, né, as empresas maiores, as empresas menores podem fazer isso de uma forma mais pontual, mas aqui a empresa começa a medir, e medindo é que se pode também ter uma gestão. A gente mede, então, no ponto anterior, os produtos, os materiais, e mede aqui nesses produtos os resíduos. E depois, então, a partir disso, a gente vai definir metas para redução, para reutilização e para reciclagem. E um ponto importante, até para comprovar aquilo que eu falei, a pontuação de planejamento para redução é maior do que para reutilização, que é maior para reciclagem. Então, pensando nisso, dentro de um processo é mais importante, segundo a norma da Global Zero Waste, que a empresa faça um planejamento para reduzir a quantidade de resíduos. E depois, né, cria estratégias, análise de ciclo de vida, né, revisão das compras, metas de redução de resíduos, né, e depois a questão de reutilização, trocar materiais descartáveis ou que pouco uso que para materiais de mais uso, reparar materiais, enfim, o reaproveitamento interno, né, de alguns materiais, isso já é comum de papel, por exemplo, mas entendendo todo um contexto de empresas que tem uma grande geração de produtos e materiais, pode ser que tenha outros ouros aí dentro desse processo, né? E por fim, as estratégias de reciclagem, que são aqueles materiais que não tem mais o que fazer e precisam ser encaminhados da melhor forma, né? E reciclados dentro de um processo, né? Onde a empresa utiliza-se de cooperativas, de empresas de destinação, de gerenciadores de resíduos, né? Para fazer uma melhor gestão desses resíduos. Então, né, só repassando aqui, a gente tem
por enquanto, três critérios, né? A gente tem o critério de, do diagnóstico, né? Que a gente chamou de diagnóstico. O segundo critério que seria a alta gestão, né? A liderança. E o terceiro que seria o planejamento. Deixa eu ver, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Perguntaram aqui, né? Sabe me dizer qual é a porcentagem mínima para ser aterro zero e se tem uma norma que estabelece essa porcentagem? Hoje, dentro dentro do nosso do mercado, né? Como a gente está acostumado, a gente a gente não tem exatamente o que é o aterro zero, né? O aterro zero seria não encaminhar nada para aterro sanitário. E claro que hoje várias empresas têm essa meta. E aqui, né, um pouco diferente, o nosso objetivo é ser lixo zero, porque a gente também entende que a queima é um processo que pode ser reduzida dentro de questões legais e tipos de resíduos, né? Mas aqui a gente pode reduzir a queima. Então, o aterro zero hoje, por exemplo, as empresas que se declaram aterro zero, eu já vi que tem empresas que têm 2, até 5% de resíduos que são consideradas, que elas se consideram mais aterro zero, mas não existe nenhuma auditoria para isso. O apoio é a forma que as empresas vão colocar, vão fazer para que seja implementada, né? Então, normalmente a gente tem aqui a conscientização e treinamento já em muitas empresas, né? Que seria a capacitação dos colaboradores, dos novos colaboradores. A conscientização são as campanhas internas para que eles se engajem a isso, né? Uma comunicação por e-mail, por placas, né? Para que eles saibam. Mas também a gente tem aqui a questão de recursos e competências. Os recursos, eles são principalmente em termos de pessoas que vão apoiar o processo, né? Que pode ser um analista, pode ser um consultor, pode ser pessoas que vão estar ali envolvidas. Recurso para as áreas de armazenamento, para transporte, para compra de ETI, para contratação de consultorias, contratação de empresas de gerenciamento de resíduos para destinação. E a competência seria aquelas pessoas que estão diretamente relacionadas, elas saber o que tem que ser feito, né? E ter essas competências, normalmente dentro de um PGRS, né? Quem aqui já faz um PGRS vai ter ali um já as pessoas que estão envolvidas no PGRS, né? Que é o gestor, né? Que é engenheiro, coloca ali, lá no início do PGRS tem essa questão das competências que vão ser visíveis, né? Vão ser necessárias dentro desse processo. E ter as informações documentadas aqui também, que é uma forma de suporte ao processo, porque é quando tudo que está sendo feito dentro da gestão de resíduos lixo zero seja documentado. A operação que é, vamos dizer assim, a gestão de resíduos, operação mesmo, né? Aqui é o coração, se o planejamento é o coração da questão estratégica, a gestão que é o coração da parte operacional, né? Que é responsável por transformar a estratégia em algo, uma prática diária, né? Em colocar isso tudo na prática. Então tem a questão de eh, primeiramente, né, o planejamento e controle operacional, que seria a definição dos fluxos de resíduos, os pontos de geração, quem são os responsáveis, processo de coleta interno, né, o processo de documentação, seja através de documentos internos ou até mesmo de um PGRS. A segunda parte que seria a separação e classificação, então, quais são os resíduos, a separação na fonte desses resíduos, né? Como que vai separar isso, quais são os tipos de contentores que vão ser colocados, né? Até o tipo de comunicação. Tem identificação nesses contentores, né? Seja por código, por cor, de acordo com NBR ou de acordo com o que a empresa acredite que é o melhor para ela. Ter os responsáveis designados, né, para estar ali, né, para fazer parte desse processo, né? Então, a gente está, né, dentro de um processo de PGRS, essa é uma ordem, né? Então, depois disso, a gente vai armazenar os resíduos,
ter uma área de armazenamento, seja de trânsito ali, né, que são aqueles mais momentâneos, ou uma central, dimensionar isso corretamente, ter os contentores corretos, né, ter esse transporte interno organizado e externo também, né, ter rotas, ter horários, ter responsáveis, né, entender o fluxo ali dos resíduos, de onde que eles saíram, até onde eles vão, onde que eles vão ficar armazenados, né, que tipo de armazenamento que precisa para cada tipo de resíduo, resíduos perigosos, né, armazenados em locais corretos, e a questão, então, depois da coleta e transporte, né, que seria seja através de cooperativas, de gerenciadores ou prefeituras, né, como que é feito isso, como que está sendo, né, se precisa geração de MTRs, se tem contratos, né, se tem rastreabilidade de onde que esses resíduos, né? Quem são esses fornecedores? Se eles têm algum tipo de licenciamento, se eles têm algum tipo eh, de licença, né, para funcionar, se foi passado por algum processo de contratação, né? Então vai ter essas documentações. E por fim, eh, a questão de disposição final, né? E valorização energética, que seria o aterro e o e o e a queima, né? Então, a gente tem dois indicadores aqui, né? Lá dentro do planejamento, a gente tem os indicadores de redução de resíduo, de reutilização e de reciclagem. E aqui a gente tem dois indicadores bem importantes dentro do processo, que é o índice de redução de resíduos para queima, para valorização energética, e o índice de redução de resíduos para aterro. Bom, pergunta. A auditoria e renovação da certificação anual, sim, é o mesmo processo da ISO, né? Então, o primeiro ano é certificação e 2 anos, 2 anos de renovação, né? São processos mais rápidos de renovação, então, o processo todo de 3 anos. Aqui dentro dessas questões do aterro e da queima, como eu falei, né? A ideia não é que esses são vilões ou não pode ser. A ideia é que tenham uma meta para reduzir, como muitas empresas já têm, por exemplo, meta de aterro zero ou meta de lixo zero, que seria para não queimar também. E organizar isso, ter uma forma organizada, ter metas, ter objetivos, ter controle sobre o que que vai para aterro, controle sobre o que que vai para queima. E isso são o que é, esses são os pontos que são pedidos aqui dentro desse processo de de disposição final para aterro e de valorização energética. E da mesma forma que a ISO também, a preparação para energia, para emergências, né? Principalmente para resíduos perigosos, mas principalmente para as empresas que têm esse tipo de necessidade. Então, o critério 7, a ideia é garantir que as pessoas estejam capacitadas, tenham os recursos necessários, tenham uma cultura e um suporte ao sistema que está sendo implementado. E o critério 8, a gente está falando de uma espinha dorsal da gestão mesmo, né? Que é a parte operacional, onde a gente vai aplicar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? PGRS é um planejamento também, né? Plano. E a gente vai aplicar a segregação, né? O transporte, condicionamento, a destinação e ter indicadores claros de melhoria desse processo. Qual a estrutura de pontuação dos critérios? Há uma escala de maturidade do sistema de gestão existente? Exatamente, existe. Bom, eu estava na apresentação da semana passada isso, mas eu vou voltar aqui. Pode ser que eu faça a conta errada, tá? Mas o planejamento são 35 pontos e a operação são 20 pontos. A liderança é 5, então tem 60. Os outros 4 são 10. Contexto da organização, apoio, avaliação de desempenho e melhoria contínua são 10 pontos. Aí a diferença vai estar na pontuação da empresa, que começa a partir de 40 e vai de 0 a 100. Então, de 40 a 60, então é, é bronze, né? Lixo zero bronze. De 61 a 80 é prata e de 81 a 100 é ouro. E se a empresa tem uma melhoria nos processos dos 3 anos, que são, né, a certificação e as duas renovações, ela ganha Platinum, precisando estar com ouro no último momento.
na última atualização. E aqui os últimos dois critérios que estão completamente conectados um com o outro, que é a avaliação e a melhoria contínua. Então, a avaliação, ela vai falar sobre verificar, né, a eficiência do sistema que está sendo implementado, trazer processos de avaliação interna, como auditorias, inspeções, checklists, revisões documentais do dia a dia, sendo aplicado pela própria empresa ou por terceiro, por consultores, ter métodos de avaliação, né? Como que isso vai ser feito, né? Então, lá os indicadores que a gente trouxe são uma forma de validar. Os objetivos e metas também estabelecidos pela empresa é outro tipo. E também no dia a dia ali na operação vão ter questões que vão ser pontuais, né? Que podem ser verificadas, né? Como que está a qualidade, como que está a separação dos resíduos, como que está a limpeza, a organização. Então, são pontos para se observar em campo, né? Ou ter checklists, entrevistas, né? Ter métodos de avaliação de processo, ter frequência definida, né? Tem empresas que acabam fazendo isso por é, todos os dias, algumas menos, né? Tem empresas que têm pessoas específicas para fazer isso. Então, ter os responsáveis, normalmente a equipe é pequena, né? A gente sabe que em grandes empresas a equipe de meio ambiente normalmente é pequena, mas ter forma de avaliar setores da empresa, área de resíduos, né? E ter isso tudo documentado, né? Extremamente importante. Dentro desse processo, a gente vai ter a avaliação de conformidade, o relatório anual que precisa ser desenvolvido pela empresa, que, claro, passa pelo PGRS, mas mais a implementação disso, né? Do que está sendo implementado do sistema de gestão e também uma revisão gerencial. Dentro lá é, dentro do ponto 5 lá, né, que seria a parte da alta gestão, eles vai ter uma questão específica voltada aqui para a questão do relatório, da aprovação do relatório anual e uma questão específica para depois também a aprovação de melhorias contínuas, né? Então, é por isso que a gente fala que essa norma ela é sistêmica, né? Porque ela é totalmente, eles estão interligados, né? Os pontos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o PDCA, que é justamente quando a gente traz esse processo de melhoria contínua, né? E vocês vão ver por que que isso está totalmente conectado, né? Então, esses são alguns pontos, né, de que são avaliados dentro do critério de avaliação de desempenho. Então, feita essa visão, essa forma de avaliar as questões internas da gestão de resíduos, esse relatório, né, e esse relatório revisado, a gente vai partir, então, para as melhorias. As melhorias só tem dois subtópicos, né, mas primeiramente, identificado essas falhas no processo de descarte, de fornecedor, de limpeza, de organização, de mistura indevida dos resíduos, vão ser levados às ações, né? As generalidades são as ações corretivas e preventivas, né? Então, o que que precisa ser feito para corrigir? Quem precisa ser educado, quem precisa estar ali de responsável desse processo e também com isso, a gente vai procurar dentro da empresa potenciais locais onde aquilo ali vai estar acontecendo, né, que causem esse impacto. E analisar se essas ações que foram tomadas, seja corretivas, seja preventivas, elas foram eficientes dentro do processo, elas de fato melhoraram e resolveram aquela falha. Então, é, a gente tem aí dentro desses dois processos a melhoria contínua, a avaliação do que está sendo feito e a melhoria contínua, né? Que é transformar essas avaliações, esses resultados em uma evolução constante para a empresa, né? Há ferramentas informatizadas no contexto de aplicação do sistema de gestão. Existem algumas ferramentas, sim. Como eu falei, algumas já aqui, né? A gente tem, por exemplo, a análise SWOT ali, que seja para questões internas e externas, é, são muito boas. Tem matriz de pessoas, né, que a gente consegue daí verificar os stakeholders, né, as questões internas.
Dentro do modelo, né, existe a matriz RACI também, que é o que eu falei, o responsável, o aprovador, o consultado e informado, né, que a gente pode ver qual que é a importância de cada pessoa em vários dos processos, né, seja de coleta, seja de análise, enfim, de verificação. E existem ferramentas também para medição dos materiais, para aplicação dos 9Rs, para verificação, né, avaliação do processo. Daí a melhoria contínua seria em cima, né, um plano de ação em cima dessas que foi avaliado. Existem algumas ferramentas que, inclusive, a gente tem um curso que chama Ferramentas, né, para o sistema de gestão lixo zero. A gente passa ferramentas e iniciativas para todos os critérios e até para alguns dos subcritérios, né? Mas sim. E assim, não é ferramenta inventando a roda, não. Assim, são ferramentas que são já utilizadas para gestão e que a gente só é, traz aqui para aplicação no sistema de gestão lixo zero também. E aí, isso tudo é um processo de PDCA, né? A gente tem. Ah, acho que eu não escrevi aqui. Agora. Mas assim. Dentro do PDCA, a gente tem os critérios 4, 5 e 6, que são contexto da organização, liderança e planejamento, como a gente coloca na etapa P, né, que é do planejar. A D, a gente tem do executar, que seria a parte do suporte e a operação de gestão integrada de resíduos. O check seria a avaliação. E o A, que seria o act, que seria as ações de melhoria contínua, né? Então, deixa eu ver a pergunta aqui. O avaliador de aplicação do sistema dispõe de ferramentas informatizadas? Não, acredito que não. O avaliador seria. Pode ter, né? Vamos dizer assim, se for interno e a empresa tiver algum processo, né, automatizado para facilitar, muito melhor. Mas normalmente usa-se de checklists, de Google Formulário mesmo, que ali às vezes é uma coisa muito operacional, né? Tá ali no dia a dia e precisa ser muito rápido para trazer logo o resultado. Então, dentro do PDCA, a gente tem ele aplicado dentro do sistema lixo zero, ele é construído em conformidade com a norma ISO, que apoiam esse ciclo, né? Então, garante uma organização, padronização e melhoria contínua. O objetivo é isso, né? Então, a gente organizar através do sistema, ter um processo de como que pode ser seguido para ser implementado, padronizar, então, seja a padronização entre áreas, entre sedes e sites da mesma empresa ou também de qualquer lugar do mundo, né? E ter esse apoio de melhoria contínua. Dentro do P, né? Essa análise de questões internas, né? Tudo a gente vai para planejar, a gente precisa ter esse diagnóstico, esse mapeamento das partes interessadas, né? Esse processo de validação interna das coisas que estão acontecendo, a compreensão dos riscos e oportunidades, o que que é risco, o que que é oportunidade dentro do processo da gestão de resíduos, dos fornecedores, das legislações, entender o comprometimento da empresa, da alta gestão, para que coloque o sistema de gestão seja algo da empresa, né? Não algo de uma área da empresa, né? Então, isso é uma forma de que isso seja planejado da melhor forma possível para ser implementado de uma forma mais eficiente. A questão de definição de metas, né? De ter objetivos, de ter metas, estratégias, indicadores, a trazer a economia circular para repensar de forma mais sistêmica todo o processo, né? Olhar de fora, que muitas vezes o analista ali, o gestor, ele vai estar olhando muito na parte operacional de gestão de resíduos ali, né? Da hora que o resíduo é gerado já. E quando a gente olha os 9Rs, a gente começa a pensar mais de forma mais ampla em cada setor, o que é gerido ali, o que eles fazem, quais são os processos. E não estou falando só de em Fabril não, mas um restaurante, né? O que que eles compram, quais são os tipos de materiais, o que que pode ser otimizado num escritório, né? Numa área comum, numa fábrica, né? Então, isso são coisas que têm que ser planejadas para que seja operacionalizado da melhor forma possível, né? Então, dentro do planejamento,
criam-se fundamentos estratégicos para que se coloque na prática o mais excelente possível a gestão de resíduos, né? Aí depois, a execução, a gente coloca aqui o suporte, porque é com com as questões dos recursos financeiros, a infraestrutura, as pessoas, a capacitação dessas pessoas, a conscientização delas é que começa a ser colocada em prática, né? E, por fim, a gente fala da operação da gestão integral de resíduos, né? Que seria como que é feita depois que o material, que o produto vira resíduo, né, que isso gera um resíduo, a gente então precisa fazer uma coleta, precisa classificar esses resíduos, né, precisa armazenar eles corretamente, transportar e encaminhar corretamente. Então, seria a prática mesmo, né, a execução do que foi planejado. E depois os últimos dois critérios, né, que seria a avaliação interna, né, através de inspeções, revisões, né, e de avaliação dos índices e metas de objetivos que foram tragos pela empresa, a documentação desses resultados e, né, tá fechando esse processo para que ele seja constantemente revisto, né, então checado aqui, né, dentro do PDCA e por fim o ACT seria pegar todas essas questões, essas falhas do processo que foram levantadas e fazer essa melhoria. Enfim, então, trouxe aqui, né, para vocês a ideia é trazer por que que a gente está, o sistema de gestão está incluso dentro do PDCA, da mesma forma que a ISO, por exemplo, e para que isso seja algo mais tranquilo de visualizar e vocês conseguir colocar em prática, né? Então, visão estratégica, aplicação prática, monitoramento e a evolução dos processos, né? E aqui, essa frase, né, eu estava pensando justamente assim, né, que o sistema de gestão mostra que a sustentabilidade não é apenas reduzir resíduos, mas reinventar processos, engajar pessoas e transformar empresas em agentes de economia mais justa, circular e resiliente, né, com o objetivo de melhorar o processo. Pode passar mais informações sobre orçamento para uma organização implementar o sistema de gestão de lixo zero e obter certificação? Assim, a nossa parte aqui é somente referente à entrada dentro do processo, ao suporte às empresas e as ferramentas e treinamento, né, que se tem com a nossa afiliação. A parte de avaliação é feita por certificadoras. Essas certificadoras são terceirizadas. A gente não tem nenhum assim, a gente tem os contatos, obviamente, né? Mas eles que dão o orçamento e carregam. Então, para nós, o que a gente faz é um processo de afiliação. Até, enfim, até eu vou deixar aqui o contato, né? Mas o processo de afiliação, ele se dá por meio da empresa fazendo esse compromisso, né, com o lixo zero, e aí dentro disso ele recebe uma carta, né, uma carta de compromisso, de afiliação, e recebe um treinamento, um atendimento, um suporte, né, um diagnóstico para ver, né, como eu falei, que é uma coisa mais rápida, e também uma avaliação mais especializada do processo dela, seja nas áreas que ele precisar ali para fazer, né? Mas, assim, um orçamento agora é muito difícil de dar, né? Depende de alguns fatores. E, bom, essa era esses são os critérios da, do sistema de gestão de lixo zero da Global Zero Waste. Agora eu vou abrir perguntas para quem quiser perguntar aí, pessoal. Queria Terminei aí a tempo de a gente deixar 5 minutinhos para fazer perguntas. Obrigado pelas perguntas já até agora, né? Mas quem aí ficar mais confortável agora de fazer, por favor. Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite. É Matheus, né? Isso, Matheus. Ah, eu não. Matheus, não tá aparecendo aqui tá aparecendo Central Zeros. Desculpa. Então, toda essa parte de gestão de resíduos, eu sou responsável ali, né, na empresa onde eu trabalho, né? Então, para mim, assim, foi de grande valia, né, as informações que você passou aqui,
Hum, porque eu tenho a missão lá de puxar essa certificação de zero aterro na empresa, né, então eu fui na cegueira, assim, né, fui no inicial mesmo, mapeando os resíduos ali, mapeando os processos, né. Só que uma grande questão que eu tenho lá na empresa é que é o seguinte, a empresa ela tem um próprio aterro industrial. uhum, Faria sentido a empresa conseguir teria essa possibilidade da empresa conseguir um certificado de aterro zero, sendo que ela mesma tem um aterro no nome dela? Porque é uma indústria de fundição de ferro, né, e até hoje a gente não conseguiu, enviar essa areia para um outro processo para reutilizar essa areia, né. Então a empresa ela tem um aterro no nome dela, todo o resíduo que ela consegue reciclar ali internamente, né, porque tem um processo de fundição e depois tem um processo de usinagem, né. Então tudo que é gerado ali na usinagem, que é cavaco de ferro, cavaco de alumínio, depois hum, volta pra reciclagem nos fornos da própria fundição ali. É muito maior essa quantidade de reciclagem interna é muito maior do que a areia que a gente descarta. uhum. Só que a questão é, o fato da empresa ter um aterro no próprio nome, interferia nessa certificação? Não, não, porque assim, hoje até muitas empresas que fazem gerenciamento de resíduos têm aterros, né? É, o que a gente vai fazer a avaliação é dos processos internos que a empresa tem e das comprovações de destinação e tudo mais dos resíduos que estão sendo encaminhados, né? E o fato de estar indo para um aterro próprio, para um aterro de terceiro, não, acho que não faz não tem nenhuma conexão assim com a avaliação e como que um peso sobre isso, né? Porque se fosse de um terceiro, ia ser de um terceiro. A diferença é que provavelmente eles quiseram otimizar alguns custos aí e fizeram esse aterro, mas não faz relação não, tá? Pode passar por um processo de avaliação, porque não vai ser algo que vai impedir nada. Mas legal saber, conhecer um pouco aí do processo de vocês, deve ser bem complexo. Sim, com certeza. É muito resíduo, assim, que, por exemplo, a maioria dos resíduos ali contaminado, né, classe 1, acaba indo para coprocessamento. Só que a Aham. intenção é enviar o menos possível também até mesmo para coprocessamento, né. Então o pessoal, às vezes, eles enviavam ali, por exemplo, EPIs, né, que é contaminado com graxa, com produtos químicos, né, do processo ali, era enviado para coprocessamento. Atualmente a gente